Fala pessoal das redes sociais, muito se falou sobre segurança pública na campanha eleitoral de 2018 e hoje eu trago um caso aqui para vocês sobre assassinatos de pessoas inocentes no Complexo da Maré. E esses assassinatos aconteceram durante uma operação policial feita por veículos do BOPE, entre outros batalhões aí da Polícia Militar do Rio de Janeiro. As ações aconteceram durante a madrugada, coisa que não é muito costume da polícia, e tinha o intuito de prender traficantes que estariam reunidos ali no Complexo da Maré. Pegando informações da polícia, 2 pessoas foram presas, além de 800 quilos de tabletes de maconha, um fuzil automático, uma pistola automática, uma granada, 3 carros e 6 motocicletas. Mas se levarmos em conta a vida no saldo final da operação, o país inteiro perdeu, porque, como eu digo, 5 pessoas inocentes foram assassinadas. E o pior é que a polícia não informou as circunstâncias dessas mortes, nem de onde partiram os disparos. Ou seja, amigo, esses tiros podem ter sido feitos pela própria polícia militar e ninguém vai saber disso se você aí não ajudar a dar consciência sobre esse caso e a divulgar essa história, até porque as autoridades e até a imprensa estão completamente omissas nesse sentido. Aconteceu aí essa semana, terça-feira, e aparentemente não foi um caso de escândalo público, coisa que seria em qualquer outro país. 5 inocentes mortos numa ação policial seria escândalo nacional. Mas aqui simplesmente não é, e nem as autoridades nem a oposição estão denunciando esse caso como devem. Uma das vítimas desse caso é o professor de física William de Oliveira, de 36 anos. Ele morreu baleado por volta das 5 da manhã, segundo a ONG Redes da Maré, que esteve bastante presente ali no dia, mas o seu corpo só foi encontrado às 8 horas da manhã por moradores, e o assassinato não havia sido comunicado pelas autoridades que estavam ali fazendo a operação, apesar do Caveirão, que é um veículo do BOPE, ter passado pelo local 2 vezes. E a omissão continuou na hora da perícia, porque ela simplesmente não aconteceu como deveria. A Polícia Civil não quis entrar na comunidade para fazer a perícia das mortes, e os moradores ali da comunidade, indignados, pegaram 2 corpos e levaram num carrinho até os policiais, em sinal de protesto para eles, para mostrar que, olha, tem que fazer a perícia, não sei o que, mas depois de tantas horas que o crime tinha acontecido e que nada havia sido feito, já não adianta de nada fazer perícia nenhuma, as informações se perdem. E fora isso, gente, não tinha sequer uma ambulância ali no local, ou seja, as polícias sabiam que poderia haver confronto com traficantes, não chamaram sequer uma ambulância, depois não comunicaram mortes, então é uma omissão generalizada. Entre os feridos encontra-se o funkeiro MC Rodson, que é bastante popular aqui nas redes sociais e que supostamente, segundo moradores, foi baleado enquanto estava passeando com o seu cachorro. Olha só, gente, o nível de coisas que essas pessoas têm que viver. Agora ele se encontra em nível estável, enquanto a polícia afirma que os demais feridos, que a gente nem sabe quem são essas pessoas, são tratados pela polícia como pessoas ligadas ao tráfico. Mas quem mostra essa ligação? Quem sabe? Você sabe? Eu não sei. Você vai confiar na polícia? Eu pessoalmente não confio, vendo essa onda de omissão que segue também no campo das autoridades, das figuras públicas responsáveis do nosso país. Presidente eleito Jair Bolsonaro, por exemplo, que passou a campanha inteira, não só a campanha, mas até antes, falando sobre segurança pública e na contenção da violência, não emitiu nenhuma palavra. Às 6 horas da manhã da terça-feira, quando já haviam corpos no chão do Rio de Janeiro, que é a cidade que o elegeu deputado federal nas últimas décadas, Jair Bolsonaro, estava falando sobre o que ele chamou de ideologia na prova do Enem, um assunto totalmente sem relevância para a nação brasileira. Qual a razão de incluir ideologia e politicagem nos testes que medem conhecimentos dos alunos? Ele perguntou no Twitter. Bolsonaro, e agora eu que te pergunto, por que você só aparece para falar de segurança pública quando a exposição é positiva? Posicione-se nesse assunto. Vidas brasileiras foram perdidas, gente, e o cara tá falando sobre ideologia do Enem. E aí ficam muitas perguntas, como ele, o futuro ministro da Justiça, o super-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, vão tratar essas questões de vidas inocentes perdidas em periferias. Vendo como eles trataram esse caso, eu tenho a impressão de que não vão fazer absolutamente nada. E antes que pense que eu estou defendendo partidos da oposição, reparem que essa própria oposição também está bastante omissa nesse caso, apesar de se apresentar como defensores dos pobres, defensores da justiça social. Onde estão as denúncias, gente? O trabalho de denunciar sobrou para pessoas pequenas da sociedade, que são as ONGs dos direitos humanos, tão criticadas por esse governo que foi eleito agora em outubro. Então eu te peço, pelo amor de Deus, que você ajude a divulgar esse vídeo, essas histórias, para que a gente debata, para que pelo menos alguma parte da verdade apareça, porque a omissão das autoridades é geral. E a polícia se aproveita disso, possivelmente
acobertando crimes injustos que deveriam ser punidos pelo bem da vida nesse país. Fique então no nosso canal. Se você quiser colaborar com o nosso mecanismo de financiamento livre de jornalismo, o link está aí na tela de vocês. Eu sou muito grato, apesar da impotência em relação a esse caso, e seguimos acompanhando. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.